Pessoal, com muito prazer apresentando para vocês o Agro 30 de novembro. O que é esse Agro 30 para quem está vendo pela primeira vez? É um resumo dos principais números que saíram no mês passado e o que a gente tem que observar no mês seguinte. Com isso vocês têm um resumo da situação e eu compartilho com vocês os meus pontos de preocupação. Começamos a falar da economia e aí a notícia não é boa. Nos últimos 30 dias nós tivemos aí uma deterioração que se mede pelo aumento da inflação, né? O IPCA deve terminar, de acordo com o Boletim Focus, em 9,77 esse ano. A inflação aí de volta, 4,8 em 2022. O PIB brasileiro também, apesar de um crescimento bom, ele vem caindo a expectativa a cada Boletim Focus, um pouco mais de, vamos dizer assim, de tristeza aí com esse dado, mas ainda nós vamos ter um crescimento. E, lamentavelmente, também aumento da taxa de juros. A Selic deve terminar esse ano em 9,25, talvez algo próximo a 10, 11 no ano que vem. E o câmbio também excessivamente desvalorizado. Então, para começar, na arena econômica, inflação de volta, câmbio desvalorizado, crescimento econômico um pouco mais fraco. Bom, agora vamos para as notícias boas. Quando você entra no agro, começam a melhorar aí as notícias. Primeiro para o balanço internacional que sai todos os meses, que é muito esperado pelo mercado, que o USDA lança, em relação ao milho. O que eles colocaram? A safra americana pulou um pouquinho acima, de 381 para 382 milhões de toneladas. A União Europeia também cresce um pouco, 66 para quase 68 milhões de toneladas. A Argentina também aumentou 1,5 milhão, de 53 para 54,5. O Brasil e China foram mantidos nas projeções do mês anterior. Então, o que vocês estão vendo aí é que a produção global do milho, a cada relatório desses do USDA, está vindo maior. Agora, estimado aí em 1,204 trilhão, de toneladas. Então isso representa 7,6% a mais. Com isso os estoques crescem 4,3%. Então milho, mais produção, mais estoque. Vamos ver agora o que eles falam da soja. Safra global, para eles a produção de 121,5 milhões de toneladas caiu para 120. Então eles diminuíram 1 milhão de toneladas, produção americana de soja. A Argentina era 51, veio para 49,5 em outubro, e o Brasil está mantido em 144 milhões de toneladas, é o principal produtor, com quase 38% da soja do mundo feita no nosso país, então a gente está mantido aí. Então, no geral, também a soja, a produção global agora está estimada em 384 milhões de toneladas, um crescimento de 4,8%. E os estoques também cresceram agora para 104 milhões de toneladas aproximadamente, 3,7% acima da safra passada. Beleza? Então, milho e soja, produções crescendo, estoques crescendo, vocês já imaginam aí o que é a expectativa do preço. Vamos olhar agora os números do Brasil, foram muito interessantes. Primeiro número que eu quero dizer aqui no nosso Agro 30 de novembro é o da Conab. A produção de grãos deve atingir quase 290 milhões de toneladas. Crescimento incrível, pessoal, 15% acima dessa safra que a gente acabou de colher, ou simplesmente 37 milhões de toneladas de grãos a mais. Imaginem se esses grãos já tivessem aí o benefício que seria para o mercado mundial, para os produtores de carnes, de leite, todo o pessoal que precisa da soja. Então, a gente pula de 79 milhões de hectares na safra 2021 para quase 72 milhões de hectares nessa, 4,1% acima, quase 3 milhões de hectares a mais. Prestem atenção nesse número, porque nós nunca vimos e dificilmente vamos ver outra vez um aumento de 3 milhões de hectares de grãos em apenas uma safra. A soja, diferentemente do USDA, a Conab dá um pouquinho menor, 142 milhões de toneladas, numa área de 40
39,3 milhões de hectares. A soja passou de 40 milhões de hectares no Brasil. O milho, por conta da perda que a gente teve, bastante grande nessa safra, deve crescer quase 16%, chegando a 116, 117 milhões de toneladas. O algodão também está nadando de braçada, até por causa dos preços do petróleo, preços muito bons, o pessoal incentivou, plantou mais e devemos chegar a 2,65 milhões de toneladas de pluma, um crescimento diário de quase 10%, 1,5 milhão de hectares. E a boa notícia é que os plantios estão acelerados, o clima está ajudando, nós estamos bem melhores que nesse mesmo período em relação ao ano passado. Que a notícia boa é a notícia da exportação. Em outubro, quase 8,9 bilhões de dólares é recorde para o mês de outubro, um crescimento de 10% em relação a outubro de 2020. Mas esse crescimento tem um ponto que me incomoda. Ele vem principalmente de uma alta de 26% nos preços dos produtos, porque a quantidade caiu. Nós perdemos 12,5% dos volumes enviados, mas o preço compensou. A soja, crescimento de 75%, quase 2,5 bilhões. Carnes também, 1,51 bilhão, quase 4% a mais. A notícia triste é a carne bovina, que teve queda de 31,6% quando comparado a esse mês do ano anterior, e isso tem a ver com a China, que continua não comprando a carne bovina brasileira. Nós vimos o preço da arroba cair bastante, já recuperou agora, até porque os drivers de consumo continuam bons, mas a China está resistente em reabrir aí para a gente. O setor de papel e celulose também muito bem. O setor de cana caiu um pouquinho, em virtude justamente da gente ter um volume menor de produtos, perdemos 80 milhões de toneladas de cana com essa seca terrível, e o café também com crescimento interessante. Agora a boa notícia qual é? Qual é a boa notícia? A exportação acumulada de janeiro até outubro, faltando ainda novembro e dezembro, bateu o recorde histórico do Brasil. Nós já batemos no final de outubro o recorde histórico das exportações brasileiras. Olha que legal! E ainda temos mais o mês de novembro e o mês de dezembro, o que faz crer que talvez a gente termine o ano com 115 a 120 bilhões de dólares exportados pelo Brasil. Fantástico, né? Saiu também o valor bruto da produção, 1,119 trilhão, o que é 1,45% maior que a estimativa de setembro do nosso Ministério da Agricultura e simplesmente 10% maior do que 2020. Ou seja, a renda do campo de 2021 vai ser 10% maior do que a renda de 2020. Isso é puxado pelas lavouras, que vão ter aí 757 bilhões de reais, 12% acima, e as cadeias da pecuária com 362 bilhões de reais, 6% acima. Então, os números da exportação, o número da renda do campo foi muito legal, né? Esses números de outubro aí nos deixaram muito contentes. Também tivemos agora, no mês de novembro, o fechamento da COP26, né? A Conferência das Nações Unidas sobre as questões climáticas, que foi lá na Escócia. O Brasil teve com uma delegação fantástica, uma das maiores do evento, stand extremamente moderno, conectado, e os resultados foram muito bons e o papel do Brasil muito bom também. Tá de parabéns o ministro do Meio Ambiente, tá de parabéns a representação governamental brasileira e o setor privado também. Eu confio muito nos acordos entre empresas. Então é a pressão por sustentabilidade que vem do consumidor que faz uma empresa europeia buscar um acordo com uma empresa brasileira, uma empresa americana. Nós vamos ter muito isso daí acontecendo, porque as pessoas se conhecem e os negócios na transação de carbono vão representar muito para o Brasil, porque o Brasil é um grande sequestrador. A agricultura brasileira, o setor de cana, tem a chance de ser grande sequestrador de carbono com todo o avanço que nós estamos tendo em biológicos, agricultura regenerativa e muitas outras tecnologias, integração lavoura, pecuária, floresta, que vão cacifar a área ambiental do Brasil a ser ainda uma grande arrecadadora. Nós vamos mudar essa imagem e eu acredito que em pouco tempo.
O Brasil ofereceu lá uma promessa de parar o desmatamento ilegal até 2030. Eu peço o seguinte, tem que parar o mais rápido possível. Se conseguir o ano que vem, entendendo o que leva ao desmatamento ilegal e combatendo esses fatores, porque o desmatamento ilegal, ele é uma consequência de diversas coisas que acontecem. E ele causa a má imagem brasileira no exterior. Nós precisamos trazer isso a zero o ano que vem. É possível? Vamos trabalhar. Preços, para não deixar de comentar no nosso Agro 30 de novembro com preços, né? Soja já caiu em relação ao mês passado. Quem ouviu minha dica vendeu, pode agradecer aí nos comentários, né? Vendeu antecipadamente. Ela está 158 a saca nesse momento e 150 para fevereiro de 2022. No milho, a cotação atual também caiu, está em 82 por saca, e o milho para entrega em maio de 2022 menor, na verdade R$ 83, eu acredito que ele vai ficar menor, por isso que eu falei aí a palavra menor. Algodão, como eu já falei, está super bom e deve cair também um pouquinho ano que vem por causa dessa grande produção incentivada pelos preços, e o boi voltou a recuperar o preço da arroba, eu acho que assim vai permanecer, até porque a China voltando a comprar, nós vamos ter de novo um salto aí de exportações. Então agora uma novidade para vocês, a minha opinião em relação aos preços, né? A leitura de preços, pelos fatos que eu tenho disponíveis hoje. Soja, milho e algodão, o que eu acho? Manutenção com viés de baixa, em virtude dessa grande safra que está vindo aí, talvez o clima vai ajudar e talvez esse estresse todo de fertilizantes defensivos não mostre muito a sua cara, então a produção vem forte, tá? Cana, café e laranja, qual que é a minha observação? Eu acho que deve manter os preços, porque nós não temos como repor esse dano que a seca fez, os preços estão altos, eu acho que devem ficar. E carnes, na minha tendência, também manutenção, com algum viés de alta, em virtude provavelmente de uma recuperação do mercado interno agora, com as festas de final de ano, programa de renda e a questão também do consumo internacional, que deve crescer nesse momento. Então, manutenção com ligeiro viés de alta. Para concluir, os nossos 5 fatos do agro para prestar atenção agora no mês de novembro. O que está na cabeça do Marcos aqui? Conclusão dos plantios de primeira safra e a qualidade das lavouras. Vamos observar bem isso, por enquanto está muito bom. Segundo ponto, o comportamento de compra de preços e da oferta de defensivos e fertilizantes. Temos que observar isso também, né? Eu acho que a preocupação talvez tenha sido maior do que o fato, vamos observar. Fechamento da safra americana, com a consolidação dos últimos números, que devem variar muito pouco em relação a esses números que o USDA já trouxe aqui para a gente. Então eu acho que aí não vai ter muita novidade, mas a gente sabe que vai fechar aí no mês que vem. Possível volta da China, não há motivos que justifiquem a China continuar não comprando a carne bovina brasileira, e a volta da China vai representar um impulso muito importante para o retorno das exportações e para a manutenção aí dos preços da arroba e a situação mundial de crise energética. Escassez de carvão, preço de petróleo, do gás natural e outros, nós temos que ficar de olho nisso. Aumento da incidência do coronavírus na Europa e na Ásia está nos preocupando, por incrível que pareça, sociedades esclarecidas, que teve gente que não se vacinou e hoje está complicando. Então, esse ponto todo aí seria o que a gente teria que observar na questão dos insumos. Então, esse é um pouco o resumo, espero que tenha sido aí útil para vocês. Acompanhem no canal, tem um vídeo novo por semana com inovações, casos de empresas, debates, e a ideia é sempre educacional, ajudá-los aí na tomada de decisão, deixar mais as nossas informações disponíveis para vocês. Muito obrigado pela atenção, voltamos no nosso Agro 30 de dezembro, já com clima de final de ano. Valeu, pessoal!